Outra estratégia é fazer com que o aluno canhoto toque uma bateria de destro, mas liderando com a esquerda. Isso requer colocar o prato right no lado esquerdo do setup e usar a mão esquerda para tocar o chimbal. Este conceito pode funcionar para alguns canhotos, mas para outros é a mesma coisa que liderar com a mão direita. Ambas as formas envolvem desenvolver padrões excêntricos que necessitam ser criados do zero pelo próprio aluno, como liderar com a mão direita e com a esquerda. É complicado, mas alguns alunos optam por fazer assim. O que se deve ter sempre em mente é que nossas mãos e pés são controlados por lados opostos do cérebro. Por exemplo, sua mão esquerda é controlada pelo lado direito do cérebro, enquanto a sua mão direita é controlada pelo lado esquerdo do cérebro. Quando um destro toca sua mão direita e pé direito no downbeat, ambos são controlados pelo mesmo lado do cérebro. Para um canhoto, tocar sua mão esquerda e pé direito no downbeat, ele precisa usar os dois lados do cérebro. Claro que ele consegue fazer, mas o processo é muito mais complexo. Grandes bateristas como Billy Cobham, Henrique Pla, Carter Beauford desenvolveram técnicas e estilos poderosos baseados nesse conceito. Eu não tentaria ensinar todos os canhotos a tocar como eles. Eles criaram um estilo único que aproveita dos seus pontos fortes. Todo aluno com complexo de lateralidade vai precisar fazer o mesmo para si. Um canhoto tocando uma bateria para destro não é a melhor solução para todo canhoto. Aqueles que têm o pé esquerdo dominante terão dois problemas: com qual mão liderar e um pé fraco no bumbo. Canhotos com o pé direito dominante podem aprender a lidar bem com isso, mas para cada Cobham existem 10 canhotos frustrados com o pé esquerdo dominante, tentando acompanhar essa confusão toda. Eu não conheço nenhum canhoto verdadeiro, pé e mão esquerda dominante, que toquem um kit para canhotos que tenham se arrependido. Com certeza não atrapalhou Phil Collins ou Ian Pace. Portanto, nunca dê ouvido a pessoas que dizem que ser melhor tocar invertido, especialmente se você tem o pé esquerdo dominante. Se tocar invertido é tão bom assim, por que não tem nenhum desses tocando invertido? Se liga nisso aí, viu, galera? Eu não estou dizendo que sou contra inverter a sua dinâmica. Tocar o chimbal com sua mão fraca, por exemplo, seja sempre uma má ideia. Desenvolver técnicas multidirecionais pode ser uma experiência importante para músicos avançados. Isso nunca deveria ser ensinado antes ou ao invés de uma dinâmica mais tradicional. Há uma razão pela qual a maioria dos bateristas toca desse jeito. Destreza é só a ponta do iceberg da percepção. Todo mundo tem uma mão, um pé, um olho e um ouvido dominante que provavelmente não estão todos alinhados no mesmo lado do corpo. Essas diferentes predisposições laterais e sua relação com os dois hemisférios do cérebro influenciam o jeito que a pessoa aprende e a sua criatividade. Alguns são mais visuais, outros são mais sensitivos. Uns são bons de matemática, outros demoram a aprender. Entender como isso afeta o seu aluno vai te ajudar a aprender e ensinar melhor. Se você tem interesse em aprender mais sobre isso, sugiro o livro da Clara Hannaford. Para a maioria dos professores, entender a mecânica da mão e pé dominante já é o suficiente. Lembre-se, mão e pé devem ser levados em consideração na hora de escolher o tipo de setup a usar. Primeiro passo é determinar a dominância ou lateralidade. Escrever, chutar e arremessar são ótimos indicativos de qual lado é dominante. Algumas pessoas escrevem e chutam do mesmo lado, isso torna fácil, mas algumas pessoas escrevem com a mão e escrevem com a mão, arremessam com outra. Nesse caso, o pé é o fator decisivo. O objetivo é associar a mão dominante do aluno com o prato ride e o pé dominante com o bumbo. Portanto, são 4 combinações possíveis. Primeira, kit destro, lado direito dominante. Segunda, kit destro, lado esquerdo dominante. Terceira, kit canhoto, lado esquerdo dominante. E quarta, kit canhoto, lado direito dominante. 2 são simples e 2 são mais complicados. Primeiro, pé e mão direita dominante. A maioria dos alunos são destros dominantes e ensinam um kit destro, liderando com a direita. Segundo, pé e mão esquerda dominante. Um canhoto nato. Inverta a bateria e ensine kit de canhoto, liderando com a esquerda. Pé esquerdo dominante, mão direita dominante. É uma combinação rara. Esse aluno poderia tocar em um kit de canhoto com a direita liderando. Eu só vi um baterista que realmente toca assim, mas apesar de eu estar fascinado em vê-lo tocar, era bem estranho o jeito que ele tocava. Eu não consigo me ver ensinando um aluno a tocar dessa forma. Isso também
Isso também requer que eu pegue todo o meu material didático que preparei para canhotos em um kit de destro e transponha tudo para um kit de canhoto tocado para destros. Acho isso muito longe da realidade e prefiro, neste caso, iniciar um aluno em kit de destro e trabalhar essa técnica de pedal com ele. 4. A mão esquerda dominante e pé direito dominante. Estes são alunos que podem tocar bem em um kit destro liderando com a esquerda, mas eles são raros, então tenha certeza antes de iniciá-los neste caminho. Eles também vão muito bem tocando um kit de canhoto com trabalho extra de bumbo. Eu costumo iniciá-los em um kit de canhoto. Eu tenho vários alunos assim, que já chegaram até mim tocando em um kit de destro, e ainda estou criando material didático para esse tipo de aluno. Neste caso, o aluno pode ir bem nos dois setups. Na dúvida, pergunte ao aluno como ele se sente mais confortável antes de dar a sequência ao treinamento. Como podemos ver, existe uma variedade de combinações de lateralidade que podem tornar bem complicada a escolha de como iniciar o aluno. É importante usar o setup correto desde o início. É impossível o aluno desenvolver problemas de percepção e cognição por tocar um setup errado, da mesma forma que um canhoto pode desenvolver dislexia se forçado a escrever com a mão direita. Uma vez escolhido o setup, não se deve mudar, pois isso também pode trazer problemas. A decisão de iniciar canhotos em uma bateria de canhoto traz a questão do seu material didático. Ele é adaptado para o aluno canhoto, especialmente para o iniciante. É importante que as anotações e acentos estejam de acordo com a necessidade do canhoto. Alguns professores destros se sentem incomodados em inverter seus kits para acomodar um aluno canhoto. Sugiro que eles encaminhem seus alunos canhotos para um professor que tenha experiência com alunos canhotos. Eu aconselho você a inverter seu kit para o próximo aluno canhoto que adentrar a sua sala. Você nunca vai crescer como professor se não tentar novas ideias. Eu sou canhoto. Eu estava tão acostumado a transcrever e ensinar a destros que eu acabei me vendo transcrevendo as batidas da esquerda para a direita de volta para a esquerda antes de conseguir explicar para os meus alunos canhotos. Eu menciono isso aqui para que os outros professores canhotos não achem que estão ficando doidos por fazer exatamente a mesma coisa. Ser canhotos em tempos mais iluminados, eu não sofri com os preconceitos que nós canhotos enfrentamos ao longo dos séculos. Por outro lado, eu nunca tive muito conhecimento das realidades neurológicas de treinar músicos canhotos. Faz sentido, porque não existe praticamente nenhum material de estudo sobre isso disponível e a maioria dos meus professores também não tinham o menor conhecimento disso. Até hoje, ainda existe muito pouco material dedicado ao baterista canhoto, mesmo na internet. Eu tive sorte de ter um professor que entendia isso. Eu nunca teria tido sucesso tocando um kit de destro e provavelmente eu não estaria dando aulas agora. Professores têm uma grande responsabilidade em relação àquelas pessoas que chegam até eles com sonhos de serem músicos. Você pode ajudá-los a alcançar seus objetivos ou você pode estragá-los para o resto da vida. Pense sobre isso antes de entregar as baquetas ao seu aluno. Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do texto. Se vocês acham importante passar isso para algum canhoto ou algum outro professor, compartilhe e até a próxima.